Pronto, gente. Vou compartilhar aqui a tela. O contexto já foi dado. E aí vamos discutir um pouco sobre o que é esse bendito desse teste T. Então, assim, eu não estou vendo vocês, então qualquer interrupção, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui que eu paro o compartilhamento e dou uma olhada, certo? Então, existe um ramo da estatística, chama-se inferência estatística ou estatística matemática, que é dedicada a estudar testes de hipóteses. E esses testes de hipóteses existem em tudo quanto é lugar, certo? Pense no seguinte, eu estava lendo até um livro da Sociedade Brasileira de Matemática que ele dá até esse exemplo, de coincidência. Ele fala o seguinte, você tem um júri, por exemplo. Você tem um júri e aí você vai condenar ou absolver um determinado réu. Como é que é feito o julgamento? Você tem evidências, você tem testemunhas, você tem depoimentos, e com base nessas evidências, no depoimento dessas testemunhas, nas provas apresentadas, o juiz ou o júri vai decidir se o réu é culpado ou inocente. É 100% de certeza que esse resultado vai estar correto? Não, não é. De repente você pode condenar uma pessoa injustamente. Você pode incorrer num tipo de erro desse. Ou, de repente, você pode também inocentar um criminoso. Então, quanto mais evidências, mais provas, mais conhecimento do caso você tem, maior a probabilidade de acerto. Mas existe uma probabilidade de erro também. Agora, nesse contexto que a gente está tendo agora de pandemia, se a vacina é eficiente ou não. Então a gente tem que testar essa hipótese. Seleciona um grupo de pessoas, você aplica a vacina, seleciona outro grupo de pessoas, dá uma substância inócua e verifica a taxa de contaminação. E aí você pode tomar a conclusão e dizer, olha, a vacina está realmente servindo, ou essa vacina não está sendo eficiente. Então, os testes de hipótese, eles estão presentes nas mais variadas áreas da nossa vida, né, nas aplicações da estatística. Sendo que, para a gente entrar no ramo de teste de hipótese, a gente precisa definir primeiro o que é um intervalo de confiança, né? Entender como é que a gente calcula um intervalo de confiança, minimamente, porque os testes de hipótese vão ser construídos dentro desse intervalo de confiança. E, para ilustrar essa situação, eu vou resolver dois probleminhas aqui. Um eu vou fazer do jeito mais lento, né? mais raiz, vamos dizer assim, fazendo as continhas, e o outro eu vou usar o R para resolver de maneira mais rápida. Lembrando que talvez o problema do Vitor ainda não seja abordado hoje, porque o teste T ele pode ser aplicado de duas formas. Com um conjunto, comparando com uma média, ou com dois conjuntos. Sendo que se você entende um, para você ir para o outro é mais tranquilo. Vamos cuidar do caso mais simples hoje, que é comparar um conjunto de dados para saber se a média é maior ou inferior do que maior ou menor do que, se estatisticamente superior ou inferior a um determinado número, certo? Então, o que vem a ser um intervalo de confiança, né? É uma estimativa de intervalo utilizado na estatística que contém um parâmetro populacional, seja ele média, variância, curtose e tal. E esse parâmetro da população é desconhecido e encontrado através de um modelo de amostra calculado a partir dos dados recolhidos. E aí cabem algumas observações. O que é uma população? O que é uma amostra? Quando você tem a população como um todo, você tem um conjunto de indivíduos, certo? Os indivíduos de uma sala de aula do sexto período de física, por exemplo, de engenharia civil. Todos os alunos estão presentes na aula, população e amostra. Quando você tem todos os indivíduos, por exemplo, de uma sala de aula, todo mundo veio para a aula, está todo mundo presente, então você quer fazer um levantamento de opinião, enfim, uma pesquisa, então você tem toda a população ali envolvida. Só que às vezes o seu experimento pode requerer uma população muito grande e você não tem como reunir toda a população. Por exemplo, todos os alunos do Instituto Federal do Setor Pernambucano, em todos os campi. Já fica mais difícil você reunir toda a população. Então, quando você tem dificuldade de recolher toda a população para fazer uma pesquisa, de fazer um censo, quando você tem uma população inteira, você tem um censo.
Então você toma uma amostra, e uma amostra que deve ser representativa. E aí tem a teoria da amostragem, que também é outro ramo da estatística que vai embora. Tem muita coisa aí envolvida. Mas então o que acontece? Você pega uma amostra que é uma parte dessa população e você vai estimar parâmetros para essa amostra e compará-los com esse mesmo parâmetro da população. Por exemplo, o primeiro parâmetro, média. Aqui. Você pega aqui a média. Quando você tem o x barra, isso aqui é relacionado à amostra. Quando você tem a população, a gente usa o mi. Então, a média populacional, média amostral. Curiosamente, o estimador da média é um estimador não viesado o estimador da média amostral é um estimador não viesado da média populacional. Então, a média amostral, se for uma amostra bem construída, vai representar muito bem a média populacional. Sendo que a média nem sempre vai ser suficiente para caracterizar o teu problema. Você pode precisar de um outro momento, por exemplo, da variância. E com a variância a gente já tem um problema. A variância populacional normalmente é representada pelo sigma 2. Essa é a variância. Você tirar a raiz quadrada, você vai ter o desvio padrão. E aí, quando você vai estimar a variância, você vai chamar de S, S2. E aí você pode calcular desta forma ou com 1 sobre N aqui no começo. Sendo que com esse 1 sobre N, existem aplicações específicas para ele, mas ele é um estimador viesado. Então você vai ter problemas com ele. O N-1, esse prefator aqui, N-1, ele é não viesado. Aí você pode perguntar, por que alguém usaria 1 sobre N? Existem aplicações específicas para os estimadores viesados. Você tem tratamentos específicos para eles, certo? Quando a amostra é muito grande, tanto faz usar 1 sobre N como 1 sobre N-1. Não vai fazer muita diferença. E aí onde entra também outras questões. Quando você tem um conjunto muito grande, o tratamento estatístico é um. Quando você tem um conjunto pequeno, o tratamento estatístico é diferente, certo? Então eu estou aqui usando aqui um estimador para média e para variância, que é o mais comum. E é o que a gente vai Deu precisar. Oi, rapidinho. diga. O que é uma amostra muito grande? Maior que 30. Pronto, valeu. Maior que 30. Uma amostra menor que 30 você vai tratar como um conjunto pequeno. Eu vou falar isso agora, no próximo slide. Então aí ele começa a entrar a distribuição T de student, que nada mais é do que uma distribuição normal, só que com algumas particularidades. Era uma distribuição normal para uma amostra pequena. Tem alguns detalhes interessantes nela, que eu vou falar agora. Então, suponha que você não conhece a variância da sua população. E aí você está apenas com uma amostra e você precisa estimar a variância da sua população através da variância da amostra. Então você tem algumas grandezas aqui interessantes. Por exemplo, esse SX aqui é a minha variância da média. A variância da média, ó, X barra. Que vai ser a variância amostral dividido pelo tamanho da minha amostra. Guarda isso aqui que vai ser interessante. Vai ser útil daqui a pouco, essa formulazinha. E aí, quando você tem uma população com N maior que 30, então você pode usar a distribuição normal com o S2, certo? Você vai usar somente esse S2 aqui. Agora, se N for menor ou igual a 30, então a gente vai utilizar a distribuição de T-student. Ela é bem parecida com a distribuição normal, bem parecida mesmo. Se a gente colocar as duas assim, a normal ela é um pouco mais pontuda, a T-student, deixa eu ver se eu consigo. Eu queria ver como é que eu faço. Pode manter. A de T-student, ela tem um pouquinho mais de curtose aqui, sobe e desce assim. Ô, Daniel, Oi, esse S aí é o desvio padrão, não? student. Eu dizia o padrão, perdão. Se fosse quadrado, aí seria a variância. Correto. Isso. E aqui seria a normal. Essa vermelhinha seria a normal.
certo? Vamos lá. Então, no caso, os problemas que a gente vai resolver hoje... Oi, diga. Aí, essa expressão aqui, que está de cima, Essa é o desvio padrão da amostra, do conjunto de... da que média tem amostral. isso, da média amostral. É o desvio padrão da população toda, dividido por raiz de Não, N. isso aqui é da amostra. Esse S está relacionado à amostra. O da população é sigma 2. Isso a gente não Beleza. sabe. Então a gente Beleza. usa o S para estimar esse camarada. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Você vai ter o desvio padrão da amostra, vai ter o desvio padrão da média. São dois indicadores, né? São dois estimadores. Só que o da média você chega por aqui. Você pega o desvio padrão da amostra e divide pelo tamanho do seu N, pelo raiz de N. Agora, se a amostra for pequena, N menor ou igual a 30, então a gente vai usar a distribuição de t-student, que é bem parecido com o normal, uma norma modificada, você pode entender assim. Com φ igual a n-1 graus de liberdade. Aqui cabe outra observação. Na verdade, o φ é n menos k. E o que vem a ser esse n? Esse n é o número de parâmetros independentes que nós temos no nosso modelo. Número de parâmetros independentes, entenda como sendo o tamanho da sua amostra. As observações. As observações, em tese, devem ser independentes. A gente vai ver daqui a pouco um problema de poluição. A gente está supondo que a cada dia que é medido o nível de emissão, não interfere no dia anterior. No aparelho. Na atmosfera vai interferir, mas no aparelho. Se ele emitiu 1 tonelada hoje, amanhã eu não posso afirmar nada. Se ele vai emitir 2 toneladas. E essas 2 toneladas que ele emitiu no dia de amanhã independem da de hoje. É tomada essa premissa, certo? Então, cada observação é independente uma da outra. E esse K é o número de parâmetros que eu desejo estimar menos o parâmetro inerente ao problema. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso aqui, se você não conhece nem a média e nem a variância, aliás, você não conhece nem a média populacional e nem a variância. Então, eu vou ter que estimar a média amostral e vou ter que estimar o S2, que é a variância amostral. Vou ter que estimar esses dois camaradas. Sendo que, no contexto que nós estamos, no teste T, a gente vai investigar, a gente vai comparar médias. Será que a média é superior? Será que a média é inferior? Então, a média já está sendo estudada pelo problema. É uma característica inerente do problema. É o parâmetro inerente do problema. Então, ele não entra na contagem de graus de liberdade. Mas, para eu realizar o teste de hipótese de t-student, a variância não é inerente ao problema. Então, se a variância não é inerente ao problema, como a média é, então este vai ser o meu parâmetro que eu vou ter que estimar. E se eu só tenho um parâmetro a ser estimado, então meu K é igual a 1. Por isso que é φ n menos 1. Se você estivesse estimando, por exemplo, curtose, fosse o centro do seu problema, a curtose é maior ou menor, então média e variância deveriam ser estimados e aí seria n menos 2. Certo? Então, temos dois parâmetros a estimar, média e variância. A média nós já vamos usar para comparar, nós queremos comparar médias de emissão, média de produção, média de, enfim, qualquer problema que você tenha. Então ele é inerente a teu problema, está fora da contagem. Variância não está inerente ao teu problema, é um parâmetro que você vai ter que estimar no meio do caminho para você fazer seu teste. Então esse parâmetro deverá ser estimado, então eu vou subtrair do número de graus de liberdade. Então, de maneira simples, para a comparação de médias, usando o teste T, você usa n-1. N, número de observações que você tem, menos um parâmetro que precisa ser investigado, que é a variância, que precisa ser estimado, que é a variância. Tudo bem? Foi claro, gente? Ô, Daniel, esse x barra quadrado que tu botou aí, esse em verde, tu botou o quadrado em verde, é para representar o quê? Ou é só um comentário? Quando ele está quadrado, ele representa a variância. Se eu tirar esse quadrado, ele é o desvio padrão. Isso aqui é a variância da minha média amostral. Mas ele tem esse quadrado aí ou não? Se for variância, sim. Porque eu escrevi desvio padrão. Escrevi sem o 2, então, na verdade, escrevi o desvio padrão
da média amostral. Entendeu? Por exemplo, se eu coloco sigma, quem é sigma? Sigma é meu desvio padrão, certo? Sigma 2 é a variância. Peraí, o S ele pode ser qualquer coisa, né? O No caso. S eu chamo de desvio padrão. S2 eu chamo de variância amostral. Desvio padrão amostral, variância amostral. Desvio padrão populacional, variância populacional. Tá, eu só tô com essa confusão porque como tem uma igualdade aí tá dentro de uma raiz, do ponto de vista de, se a gente fosse olhar de dimensão, né? Uhum. Aí a gente teria de um lado S quadrado, do outro S, né? Aí é só esse o ponto, que aí eu não sei se se foi esse Não, esse comentário. dois aqui então pode tirar. Sim, entendi agora. Entendi. Então, deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Pode manter. Pronto, não, entendi. É porque, na verdade, eu tiro esse 2 aqui então. Pronto. Melhorou? Aham. Porque, na verdade, se eu Na botar o verdade, quadrado, eu vou ter que tirar a raiz, né? eu perguntei porque tu botou 2 e eu acho que eu perdi mais ou menos a tua explicação quando tu botou esse 2 aí. Aí eu não entendi o porquê. Aí era para entender, né? A tua explicação aí do 2 aí, o Dois. porquê ele Se você colocou colocado 2. 2, aí ele vira variância. Aí essa raiz tem que sumir. Eu tenho que tirar essa raiz. Eu levo os dois ao Então a quadrado. expressão é essa aí mesmo, né? Sx É. barra é igual a raiz quadrada do troço aí. Essa é a expressão, né? Essa é a expressão. Se você quiser você escrever S, x barra aqui, S ao quadrado, vai ser quem? Vai ser o S ao quadrado sobre N. Uhum. Certo? Tranquilo. Então, esse 2 foi só porque eu falei em variância, mas tinha escrito desvio padrão. Aí Vitor observou, aí eu botei o 2, mas aí teria que ter realmente tirado a raiz. Tranquilo agora? Sim. Pronto. Agora vamos olhar esse T aqui. Agora vamos olhar esse camarada aqui. Isso aqui nada mais é do que uma variável padronizada. O que vem a ser uma variável padronizada? Você pega uma variável aleatória, subtrai a média e divide pelo desvio padrão, você padronizou sua variável, certo? Aqui eu estou padronizando a média, que eu estou pegando justamente o x médio menos mi dividido por sx barra. Então eu estou padronizando a minha variável. Você poderia pegar qualquer valor. Você pega qualquer valor, tira a média e divide pelo desvio padrão. Você padroniza. Isso é o que a gente chama uma variável aleatória da distribuição de t-student padronizada. Certo? Na verdade, sempre vai estar padronizado, porque você sempre vai tirar a média e dividir pelo desvio padrão. E esse Tzinho vai aparecer no próximo slide, que vai ser justamente a fórmula para o cálculo do meu intervalo de confiança. Como é que você vai fazer o seu intervalo de confiança? Ora, eu tenho uma média, certo? Que vai estar dentro de um intervalo, que vai ser o meu x barra, que a gente aprendeu já como estimar aqui, tá? Aqui o meu x barra, menos um determinado valor, ou seja, o mi vai estar entre o x barra menos um determinado valor e o mesmo x barra mais um determinado valor. Isso vai criar uma região. Uma região, o meu intervalo, né? Isso vai chamar o meu intervalo de confiança. Esse alfazinho aqui, que aparece aqui e aqui também, vai ser o meu limiar, vai ser o meu limite, vai ser o meu... quanto de confiança eu quero depositar nesse intervalo. Eu quero um intervalo com 10%, com 90% de certeza de que a média vai estar dentro. Vai ser um intervalo um pouco mais amplo. Eu quero com 95%. Então o alfa vai ser 0,05, vai dar um intervalo um pouco menor. Eu quero com 1%, com 99%. O meu alfa vai ser 1%, então vai ser um intervalo menor ainda. O próprio exame de DNA, quando aparece, ele chega e diz, é um teste estatístico, ele vai dizer, olha, com 99,99% de certeza, enfim, fulano é filho ou não é, então o DNA é positivo ou negativo. Então esse alfa vai dizer o quanto de confiabilidade você vai querer no seu teste, certo? Por que tem alfa sobre 2? Ora, porque se você quer um intervalo, por exemplo, de 90%, supondo que ele seja bicaudal, pronto, olha essa figurinha aqui. Essa figurinha não é a mais indicada porque ela está dando a distribuição normal padrão aqui, Z, e a gente está trabalhando com T, certo? Se for maior do que 30,
como já foi dito aqui, você vai usar a distribuição normal. E aí essa figurinha vai estar sendo válida. Como a gente está pensando numa amostra menor do que 30, então pensa em menos T alfa e aqui T alfa, certo? Esquece esse Z porque a gente está pensando em N menor que 30. N menor ou igual a 30. Nesse nosso contexto. Então, você tem a região aqui, ó, alfa sobre 2, alfa sobre 2. Isso aqui a gente chama de região bicaudal, certo? Então, se você tem um alfa de 10%, ou seja, você vai admitir 5% para um lado, 5% para o outro. Você tem alfa de 5%, 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Então, no cálculo do intervalo de confiança, você sempre vai ter aqui o T vinculado a um alfa sobre 2. Então, para você localizar esse T aqui, vai ver como é que faz para localizá-lo, usando uma tabela, e depois como é que usa no R. Então, você precisa de dois parâmetros. O número de graus de liberdade e a confiabilidade do seu... o quão preciso você quer que seja o seu intervalo. Certo? E aí tem uma tabela estatística, vou mostrar para vocês aqui. Tem uma tabelinha estatística que permite você verificar o valor, o grau de liberdade, GL, são graus de liberdade, e aí permite você ver a área, essa áreazinha sobreada, vou falar sobre ela daqui a pouco novamente, quando a gente for para o R, certo? E aí o valor já está todo tabelado nos valores de T, certo? Até para 50 graus de liberdade. Já é bem ampla essa tabela. E para vários valores, né? 0,25, 0,10, 0,05. A gente vai utilizá-la daqui a pouco, certo? Pronto. O S, a gente já viu como é que estima, tem a formulazinha aqui atrás, olha o S aqui, ó. No caso vai ser a raiz quadrada, a gente tem um S2, a gente vai usar a raiz quadrada dele, vai ser um desvio padrão, na verdade, dividido pelo tamanho da minha amostra. Esse S sobre raiz de N, nada mais é do que o meu SX, ó. Esse camarada aqui, ó. Certo? E assim você constrói o seu intervalo de confiança, certo? Se você quer um intervalo de confiança de 90%, então você chama alfa igual a 0,1 ou 10%, e aí você vai ter o seu intervalo de confiança para a média, 1 menos 0,1, 90% de certeza. Mi1, Mi2. Ou seja, usando um alfa de 10%, eu posso afirmar com 90% de certeza que a média estará entre Mi1 e Mi2. Você pode melhorar essa estimativa, ou então você pode baixar para 20%, 30%, fica a seu critério, dependendo do problema que você esteja investigando. Quando você vai testar uma hipótese, é aqui que entra a importância do intervalo de confiança. Porque você pode aceitar, na verdade na estatística a gente não fala nem em aceitar. A gente fala em rejeitar ou não rejeitar, certo? Então você normalmente formula duas hipóteses. A chamada hipótese nula ou hipótese da existência, que a gente representa normalmente por H0. Sempre que você vê H0, hipótese nula. E aí você vai ter uma hipótese alternativa, que você representa por H1 ou HA, chamada hipótese alternativa. E aí quando você olha aqui para a região como é que diz, do intervalo de confiança, é a mesma figurinha. Sobre 2, alfa sobre 2, só que no lugar de 1. Isso aqui é uma distribuição Q quadrado, certo? Distribuição Q. Pense que a gente está usando T1 e aqui T2, certo? Ou T2. Seria o mesmo caso aqui de cima. Menos T alfa e T alfa. Enfim, menos T alfa. E aqui mais T alfa. E aqui está no meio, na média. Essa região aqui, no centro do gráfico, para um problema bicaudal, chama-se RNR, região de não rejeição. Região de não rejeição de quem? H0. Toda formulação sempre é feita em cima do H0. Tanto que, às vezes, você vai ler um artigo, ele nem fala na hipótese alternativa, ele só fala na hipótese nula, se você vai aceitá-la ou rejeitá-la.
esse RNR significa região de não rejeição. E RC significa região crítica. Nesse setor aqui, é mais plausível você rejeitar a hipótese nula, o H0. Se você rejeita a hipótese nula, você vai aceitar a hipótese alternativa. Sendo que eu nunca vi nenhum livro falar em aceitar a hipótese. Ele só fala em rejeitar ou não rejeitar. Então, você fez sua estatística, deu um valor por aqui, está na região de não rejeição de H0. Então, H0 deve ser levado em consideração. Fez sua estatística, caiu aqui, está na região crítica. Talvez H0 deva ser rejeitado. E aí você vai aceitar a hipótese alternativa. Sendo que, assim, eu uso muito o termo aceitar no meu estudo particular. Mas para escrita de artigo ou leitura de livro, é rejeição ou não rejeição. Aqui, lembra que eu falei um pouco anteriormente sobre o caso do júri? Você pode condenar um inocente ou você pode inocentar um criminoso. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Existe o chamado tipo de erro tipo 1 e erro tipo 2. Eu posso discutir mais isso no encontro futuro. Mas você pode rejeitar, você pode estar nessa região aqui, de não rejeitar a hipótese nula, e de fato você precisar rejeitá-la, ou seja, você vai aceitar uma hipótese errada, você vai estar assumindo que H0 é verdadeiro quando na verdade ela é falsa, ou você pode cair aqui na região crítica e precisar aceitar a hipótese nula. Isso pode acontecer muito nessa região de fronteira. Isso é muito comum nessa região de fronteira. E aí você tem que trocar o alfa. Porque num caso você vai rejeitar a hipótese nula, sendo a hipótese nula verdadeira, ou aceitar a hipótese nula, né? Rejeitar a hipótese alternativa, sendo a hipótese alternativa verdadeira. Isso a gente pode ver no encontro futuro, para uma discussão mais profunda. Erro de tipo 1 e erro tipo 2. Certo? Pronto. E o uso da tabela. Como é que vai funcionar o uso dessa tabela? Essa tabela representa essa área sombreada no gráfico. Não sei por qual razão os estatísticos fizeram isso. Porque o padrão é a gente calcular a probabilidade assim. Ó. Aqui, você calcular essa região aqui. Mas a tabela é construída dessa forma. Esse T pegando essa região sombreada aqui. Isso no R, você tem que alterar um parâmetro para que o R lhe dê o valor correto do seu alfa, do seu T, aliás. Vamos fazer uns probleminhas para ilustrar? Porque às vezes a gente conversa muito e não fica muito claro. Aí quando você faz um exemplo, clareia as ideias. Vamos lá. Um grande complexo industrial emite diariamente elevadas quantidades de óxido de enxofre. O responsável pela proteção ambiental pretende determinar a quantidade média diária deste poluente, emitida pelo complexo. Atendendo aos custos avultados que este tipo de operação envolve, foi decidido efetuar, somente em 10 dias, aleatoriamente escolhidos, medições das emissões deste poluente. Os resultados obtidos em toneladas por dia foram, tem aí a tabelinha. Admitindo a normalidade, determine um intervalo de 95% de confiança para a quantidade média de óxido de enxofre emitido por dia. Muito bem. E depois diga-se se pode afirmar que a média da população é igual a 10 toneladas por dia. Então, a grande questão é a seguinte, o que ele quer saber é se a média está sendo em torno de 10 toneladas. Antes disso, você tem que determinar o intervalo de confiança. E veja o que ele fala logo aqui no começo. Admitindo a normalidade. Certo? Você está admitindo a normalidade e você olha o tamanho de sua amostra. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10. Então, se meu N é igual a 10, então eu não vou usar a distribuição normal. Eu vou usar aqui a distribuição T-Student. Certo? Observe que isso aqui foram 10 dias aleatórios. Esse negócio está funcionando há muito tempo. Ele fez a medição, esperou 2, 3 dias, sei lá, mediu de novo. Esperou, no dia seguinte ele foi lá e mediu de novo. Não sei como foi feito. Foram 10 dias aleatórios.
Sendo que a população aqui, que seria a quantidade de dias que esse complexo está funcionando, é uma quantidade muito maior do que 10. Então, eu não tenho como pegar essa população, seria uma série temporal. E todo dia ele vai ter uma emissão. Eu vou pegar uma amostra. Não sei nada sobre a população, não sei a média, não sei a variância. Aí é justamente o que ele quer saber. Ó. A média da população é igual a 10, ou seja, em média, esse complexo industrial está emitindo 10 toneladas por dia. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos construir um intervalo? Vamos construir um intervalo de confiança? Então, para a gente construir um intervalo de confiança, eu já vou logo ver aqui o R, porque eu vou precisar fazer uns cálculozinhos aqui. Vamos aqui. Pessoal, esse tamanho aqui tá bom? Conseguindo ver a tela? O X ali? Tá tranquilo. Pronto. Vamos lá. Coloca esses valores. 8, 7, 10. Tá aqui. 8, 7, 8, 7, 10, 15, 11, 6, 8, 5, 13, 12. Pronto. E aqui o meu valor, o meu vetor. Certo? Primeiro passo que a gente vai ter que construir. Vamos olhar lá. Se a gente olhar aqui o PowerPoint. Certo? Vem aqui. A gente vai ter que recorrer a essa formulazinha aqui. Certo? Primeiro passo vai ser estimar esse S. Como é que a gente vai estimar esse S? A gente vai precisar do somatório do XI e vamos precisar também do somatório quadrado deles, para a gente poder fazer esse cálculo. Então vamos lá, vamos calcular aqui no R, a gente já pode logo guardar isso aqui, ó. Soma de X. Soma de X vai dar 95. E a soma do X quadrado? 997. O tamanho da minha amostra, posso chamar de N, de tamanho 10, certo? Isso a gente já consegue resolver nossa vida. E a média, né? Média desse conjunto aí, 9,5. Então vamos lá. O meu somatório, letra A, o meu somatório de XI vai dar 95. O meu somatório de XI ao quadrado vai dar 997, certo? O meu N é igual a 10. Ele quer 95% de confiança. Então, o meu alfa é 0,05. Eu lembro que a confiança é 1 menos alfa. Certo? Isso aqui vai ter que ser 0,95, que me leva a um alfa de 0,05. E a minha média, x barra, vai ser 9,5. Então, vamos aplicar aqui na formulazinha do S2. A formulazinha do S2 diz que é 1 sobre n menos 1, somatório de xi, aqui vai ser ao quadrado, menos 1 sobre n, somatório de xi ao quadrado. Ele vai ficar 1 sobre 10 menos 1. Somatório de xi ao quadrado vai dar 997. Menos 1 sobre 10. Vezes o somatório que vai dar 95 ao quadrado. Vou ver se eu já fiz essa conta aqui para adiantar. Vamos ver quem vai ser o meu S2. Ou seja, o meu estimador da variância populacional. Estou tentando estimar a variância populacional através dessa continha aqui.
Então, isso aqui vai dar 1 sobre 9 e tal. Fazendo essa continha toda, a gente vai chegar que S ao quadrado é igual a 10,5. O meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 10,5. Ou seja, o meu desvio padrão vai ser 3,24. Esse é o meu S. Para que eu vou precisar desse S? Aqui o PowerPoint. Aqui, o S está aqui. Agora eu preciso também desse T, porque o x barra a gente já tem, 9,5. O T a gente vai pegar numa tabela, certo? Como é que a gente vai saber qual T vai pegar? Ora, no nosso caso, a gente vai ter que pegar um T. Esse lápis que eu quero, esse aqui é azulzinho. Pronto, T. N, no meu caso, são 10 amostras, 10 medições. Então, 10 menos 1 vai ficar 9. E o meu alfa, ele pediu um alfa de 0,5. Alfa 0,05. Então, aqui eu vou ter que pegar a metade, né? 0,05 dividido por 2, 0,025. Esse é o T que eu tenho que procurar lá na minha tabela. Como é que eu vou localizar esse T? Você vem aqui. Graus de liberdade. Tem um 9, certo? Tem um 9. Com o meu alfa igual a 0,025. Alfa sobre 2. Então, eu venho aqui. Olha quem é. 2,262. Então, vamos lá. Então, o T que eu estava procurando é de 9 graus de liberdade, 0,025. Vai ser igual a 2,262. Depois tem um jeito mais fácil, tá, gente? Eu estou mostrando aqui como é que você faz a conta aqui pelo pé. Como é que Rangel deve fazer, né? Mas... Ô, Daniel, Oi. esse Szinho quadrado que tu escreveu aí como a raiz, não tem um dividido por N, não? Vai ter. Esse S quadrado eu tenho até que tirar isso aqui, que tá errado aqui. Cadê? Desenhar. Como eu já botei a raiz, tem aqui. A fórmula vai ter o S aqui, ó. S sobre N. Eu vou dividir por aqui, na verdade. O que eu calculei foi isso aqui, ó, Emerson. Calculei esse S aqui. Apliquei essa fórmula. Então, tu calculou ele, mas depois tu calculou um outro Szinho quadrado lá. Foi? Veio, olha lá na tua conta. Vamos olhar aqui. Calculei o S quadrado, tá aqui. E esse Szinho aí do lado? É porque isso aqui eu só puxei a Tu pergunta. só tirou a raiz dele, foi? Eu tirei a raiz. Ah, não, é o mesmo S então, né? Mesmo Pensei S. que era o outro. Não, é o mesmo S. É o mesmo S, eu não mexi não. Beleza. 10,5, pronto. Esse S aqui vai ser o mesmo. Certo? Aí na fórmula eu vou botar o dividido pelo raiz de N. Tranquilo? Sim. Pronto. Então vamos lá. Então agora eu tenho o T. Como é que eu vou construir o meu intervalo de confiança? Tá aqui a fórmula. Esse vai ser o meu Mi1. Né? Esse vai ser o meu Mi2. Intervalo limite inferior, limite superior. Então, vamos lá. Como é que eu faço para construir o meu Mi1? Ora, vai ser o x barra menos P9 0,025 vezes o S sobre raiz de N. Substituindo os valores, o x barra, a gente já viu que é 9,5. A gente calculou aqui no R, a média de x. Menos o T é 2,262 vezes o S, que é 3,24, sobre raiz quadrada de N, que no meu caso são 10. Mi1. Fazendo essa continha, vamos fazer aqui. Vou botar aqui embaixo no console, 9,5 menos 2,262 vezes o S 3,24 dividido pela raiz quadrada de 10.
7,18. Aproximando aqui aproximadamente 7,18. E o superior, esse vai ser o limite inferior. O superior, a gente vai fazer o Mi2, vai ser o x barra mais esse valor aqui. T 9, 0,025 vezes S sobre raiz de N. Aí nessa continha vai dar a mesma coisa, né? 9,5 mais 2,262 vezes 3,24 sobre raiz quadrada de 10. Fazendo essa conta, vem aqui no R, tá? 11,81. 11,81. Então, o meu intervalo de confiança está construído. Então, intervalo de confiança para a média com, qual é a certeza que ele quer? Com 95% de certeza é igual a 7,18 e 11,81. Eu posso afirmar, com esses dados aqui, que a média de poluição diária, de emissão diária desse complexo industrial está entre 7,18 toneladas e 11,81 toneladas com 95% de certeza. Isso é o que eu posso afirmar. Letra B. Agora vamos lá. Diga se eu posso afirmar que a média da população é igual a 10. Pronto. Agora aqui é onde o negócio fica mais interessante. Aqui eu tenho duas hipóteses, né? Ou é igual a 10, ou é diferente de 10, certo? Então eu vou dizer que a minha hipótese nula, H0, vai ser o seguinte. O Mi é igual a 10 toneladas por dia. A minha hipótese alternativa é que o Mi é diferente de 10. Percebam que aqui eu tenho duas situações distintas. Pode ser que a média seja superior a 10. Porque olha, ele pode ir até 11,81, certo? Com 95% de certeza, vai até 11,81. Então, de repente, pode ser que a média de emissão diária seja 11 toneladas. 11 toneladas e meia. Como também pode ser que esse aparelho, que esse complexo, ele seja melhor do que a gente pensa e esteja emitindo só 8 toneladas, 7 toneladas e meia. Nas duas circunstâncias, a média vai ser diferente de 10. Então, aqui eu tenho uma situação que é o seguinte. Eu tanto posso ter uma região aqui para trás que o meu complexo está emitindo menos do que eu penso, como posso ter uma região superior também. Então, aqui eu vou ter uma situação parecida com aquela lá da figurinha. Aqui eu vou ter um 1 menos alfa, um alfa sobre 2, um alfa sobre 2. Essa região do centro é o que a gente chama de região de não rejeição, e essas regiões aqui de região crítica. Região crítica. É um problema que a gente chama de bicaudal, certo? E como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou calcular a estatística T. Como é que eu calculo a estatística T? T, como eu quero analisar a média, então eu vou pegar o x barra menos mi dividido pelo sx barra, que foi o que a gente fez antes, ó, x barra menos mi sobre o s sobre a raiz quadrada de n. Essa vai ser minha estatística, certo? Vamos fazer aqui a continha. Aqui, eu posso jogar esse raiz de n para cima, eu vou ficar com x barra menos mi vezes a raiz quadrada de n. Deixa eu substituir. Próxima. Sobre s. Né? Pega isso aqui e sobe. Vamos lá. T é igual x barra 9,5.
menos a média. A média que eu estou testando, 10. Será que é 10? Não sei. Vezes raiz quadrada do tamanho da minha amostra, que é 10. Sobre o S, né? O S que deu 3,24. Vamos fazer essa conta? Nove ponto cinco menos 10 vezes raiz quadrada de 10 dividido 3,24 menos 0,488. Aproximadamente, né? Agora veja só. Olha aqui. Onde é que está esse ponto aqui? Que pontos são esses? Lembra da tabela? 2,262. O que é que esse número vai representar aqui no gráfico? Significa que esse ponto aqui, ó. Deixa eu refazer esse desenho aqui embaixo. Não, vou fazer aqui mesmo. Isso aqui significa que esse pontinho aqui, ó, é menos 2,262. E esse outro pontinho aqui é 2,262. Quanto foi que deu minha estatística? Menos 488. Ou seja, a minha estatística, ela caiu aqui, ó. Menos 0,488, na verdade, né? 0,488. Ela caiu nesse ponto aqui. Essa região aqui não é a região crítica, é a região de não rejeição. Se eu não vou rejeitar quem? Eu não vou rejeitar a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Então, isso significa dizer que eu tenho fortes evidências, né, com 95% de certeza, eu posso dizer que a média de emissões diárias desse complexo é igual a 10 toneladas por dia. Tranquilo, gente? Vocês estão aí? Tá tranquilo. Pronto. Tava esperando mais alguém falar aí. Ah, beleza. Só que assim, esse é um modo complicado de fazer. Na prática, a gente não faz assim, certo? Na prática, existem softwares que a gente usa justamente para facilitar a nossa vida. Você não precisa andar com uma tabela dessa. Vou mostrar no R como é que você faz para você pegar esse valorzinho aí, sem problema, se você quiser usar a tabela. Tudo bem. Se você quiser pegar esse valor na tabela, você vai usar o seguinte comando, QT. Antes você vai ter que definir o alfa, né? Aqui. Quem é o alfa? O alfa é 0,05. Não, aliás, 0,05. Vou chamar aqui média em x. Vou chamar aqui o desvio padrão. Desvio padrão de x, square deviation. E vou chamar o n x. O R faz tudo para você, de maneira muito simples. Então, você Ctrl. Você quer localizar aquele valorzinho lá da sua, como é que diz? Aquele valorzinho lá na tabela. Então você vai colocar aqui, ó, alfa sobre 2. Que tem é para você localizar os números da tabela, para você não precisar andar com a tabela daquela. Como eu falei aqui no começo, aqui na apresentação, quando eu estou montando o intervalo de confiança, eu sempre trabalho com alfa sobre 2. Então, aqui no meu QT, eu vou botar o alfa sobre 2, certo? Quantos graus de liberdade eu tenho? 9, certo? Então, segundo o parâmetro do QT, você bota 9, certo? Sendo que se você simplesmente dá um Ctrl Enter aqui, ele dá um valor negativo. E por que vai dar um valor negativo? Se você vai aqui na documentação do R,
coloca QT, aí já está até, o que ele vai dizer aqui, ó, tem um parâmetrozinho que ele vai dizer que ele vai calcular a probabilidade de x menor ou igual a x. É esse lance aqui, ó. Esse lance que eu tinha falado, cadê? Pronto. O R entende que toda probabilidade é calculada dessa forma. Como ele está calculando o inverso disso, então ele não está calculando a parte de baixo da cauda, está calculando a parte superior da cauda. Então você tem que dizer para o R, tem que colocar um outro parâmetrozinho aqui, ó. Lower tail, certo? Por padrão, ele vem verdadeiro. Por isso que ele dá polo negativo. Eu não quero a parte de baixo da cauda. False. Aí ele dá o valor correto. Então, esse comando QT aqui, você já se livra da necessidade de você andar com a tabela ou consultar uma tabela. Embora eu até ache bonitinho consultar a tabela, mas é muito pouco eficiente. E se você quiser resolver sua vida, fazer a letra A e a letra B daquele problema de maneira mais rápida, então você faz assim, ó, p.teste, p.teste, faça o seu conjunto de dados. O que ele quer, na verdade, é comparar para saber se a média de emissão diária é ou não, é diferente ou não de 10. Então, mi igual a 10. Compare com 10, certo? Conf level. Qual o intervalo de confiança aqui? O nível de confiabilidade, na verdade. Conf level, nível de confiabilidade. 1 menos alfa. O alfa você já definiu ali em cima. Tá aqui, ó. Olha que legal. A nossa estatística, dada x, a nossa estatística t, menos 0,48795, então você poderia arredondar para 0,488, que foi exatamente o que a gente calculou aqui. Cadê? Olha. Tá aqui, nosso cálculo. DF, Degrees of Freedom, ou seja, qual o grau de liberdade, né, Degrees of Freedom, valor P, que você pode também resolver o problema usando o valor P, a gente pode discutir isso depois, aqui, alternative hipóteses, true means not equal to 10. Né, pronto. Ele já deu até aqui, ó. Hipótese alternativa, a média não é igual a 10. Foi exatamente o que a gente havia formulado aqui, ó. H1, 10. Intervalo de confiança, com 95%, intervalo de confiança, 7,18, 11,81. Então, a letra A, que a gente fez aqui, o t-teste já nos dá. Você vai ter aqui o média de x, 9,5. Como ele te dá a estatística aqui, você, pela região de não rejeição, você pode dizer o seguinte, olha, aparentemente, eu não rejeito a hipótese nula, então a média de emissão de áreas, com 95% de certeza, é de 10 toneladas por dia. Deu para entender, gente? Pessoal, tá. Muito bom. Uma outra forma de você enxergar também pelo valor P, se o valor P for maior do que o seu alfa, porque o seu alfa aqui 0,5, então você não rejeita a hipótese nula, certo? É outra forma. Sendo que o valor P, você pode passar a vida avaliando teste estatístico pelo valor P. É mais seguro você avaliar pela estatística do teste, certo? É porque para você aplicar um teste estatístico, você tem que tomar cuidado. Será que essa amostra, eu posso aplicar esse teste? Se os dados não forem normalmente distribuídos, você já não pode aplicar o teste T. Você aplica, sai um valor de estatística, sai um valor de valor e você pode tomar uma conclusão errada, certo? Vamos fazer um outro problema? O problema vai ser mais rápido, porque a gente já entendeu o mecanismo. Queria mostrar esse outro problema que eu acho interessante. Cadê? Problema 2. O tempo de montagem de determinados aparelhos por um processo 1 dura em média 3,5 segundos. Existe a hipótese deste processo ser alterado, mas é preciso provar que a duração é menor. Para esta análise, foram observados os tempos de montagem por um operário padrão utilizando um novo processo, e foram anotados os seguintes valores em segundos. Está aí as tabelas, está aí a tabelinha, né?
Considerando a situação exposta acima e utilizando um nível de confiança de 95%, estime o intervalo de tempo médio de montagem utilizando o novo processo. E a empresa deve mudar para o novo processo ou manter o atual? Veja, a decisão da empresa não é tomada na base do achismo. Você tem que ter um suporte matemático, um suporte estatístico para isso. Então, no fim das contas, o que ele está querendo aqui é o seguinte. Eu não vou nem fazer um intervalo de confiança, porque a gente já sabe como é que faz lá no R de maneira mais rápida, né? Então, eu vou fazer o seguinte. A minha hipótese nula é que a média de tempo é maior ou igual a 3,5 segundos, certo? Porque o que ele está dizendo aqui? Ó? Tempo de montagem aparelho dura em média 3,5 segundos. Tá aqui, certo? Agora tem um método novo que promete baixar esse tempo, certo? Então a minha hipótese nula é que a média vai ser maior ou igual a 3,5, ou seja, eu não vou precisar. Esse novo processo aí, ele vai durar a mesma coisa do anterior, certo? Ele não vai ter diferença. Na média vai ser o mesmo tempo. Essa é a minha hipótese nula. Eu não preciso mudar de processo. O processo 1 já está ok, certo? Aí você vê, a análise foram observados os tempos de montagem por um operário padrão, utilizando o novo processo e coletou esses dados aqui. Observe que alguns estão abaixo, 2,5, 2,6, mas olha, 3,7. 3,7 de novo. E aí, ó, 3,5. Será que eu devo mudar de processo ou não? Eu sou um administrador e digo, eu acho que dá no mesmo. Então, minha hipótese é essa. A minha hipótese alternativa é que não. Esse processo novo, ele é melhor e ele vai levar menos de 3 minutos e meio. 3 segundos e meio. Aí fica esse jogo, né? Eu olho os dados e digo, eu acho que, ó, 3,6 aqui, ó. 3,6, 3,6 e um monte abaixo. Então fica nesse impasse. Só que observe aqui que aqui tem uma diferença do primeiro caso. No primeiro caso, você poderia ter um aparelho que emite um pouco abaixo ou um pouco acima. Aqui não. Aqui ou é maior que um determinado limite ou é menor. A hipótese nula está funcionando muito bem para cima de 3,5. Ou seja, eu não devo rejeitar a hipótese nula. Deixa eu fazer um gráficozinho aqui. A gente vai ter essa configuração aqui, ó. Eu vou chamar esse setor aqui agora. Aqui vai ser a minha região de não rejeição e aqui vai ser a minha região crítica, certo? E eu tenho que saber que limite é esse aqui, o meu T alfa, certo? Região de não rejeição, 95%. Minha região crítica, 5%. Então, você tem aqui, a gente chama isso de região de rejeição lateral à esquerda. Se eu fizer meu teste, calcular minha estatística e cair nessa região aqui, cair nesse setor aqui, então não devo rejeitar a minha hipótese nula. Qual é a minha hipótese nula? Os dois processos dão no mesmo. Não vou gastar dinheiro para trocar de processo 1 para processo 2. Não quero saber do processo novo. Agora, se cair aqui nessa região, então eu tenho que pensar com mais carinho. Talvez eu precise fazer uma substituição. Talvez eu precise mudar de processo. Talvez mudar de processo seja economicamente viável. Vamos aqui para o R. Pronto. Resolveria um problema de intervalo de confiança assim na real. Deixa eu só limpar esses dois. Pronto. 2x vai ser 2,5, 2,5, 2,6, 3,0, 3,2, 3,5, 3,7,
3.7, 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 3.1, 3.1, 3.6, 3.6, 2.5, 2.9, 2.8, 3.8. Aqui, de x. Eu vou definir o meu alfa. Ele pede quanto? Ele pede 95%. 95%. Então, meu alfa vai ser 0,05. A média, eu não vou nem calcular a média, nem desvio padrão, nem nada. Eu vou logo botar o teste, t.teste. O meu conjunto é o x, certo? Meu mi é 3.5, que é exatamente essa média que eu quero comparar. 3.5, se é maior ou menor. No meu caso agora, não é uma região bicaudal que eu posso ter acima ou abaixo. Não. Vou ter uma região só. Vou ter essa configuração aqui, uma região de rejeição unilateral à esquerda. À esquerda, a parte de baixo do gráfico. Então, alternativo, eu coloco esse parâmetro aqui, C less. Certo? E o meu nível de confiabilidade, né, o nível de confiabilidade do meu teste, eu quero que seja 1 menos alfa. Vai ser 95%. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Olha, estatística T, menos 3,5. Menos 4,35. Esse menos 4,35, tá onde? Será que tá para cá? Será que tá para cá? Eu não tenho como saber ainda, certo? Eu tenho que calcular esse T alfa aqui. Esse T alfa você vai pegar lá na tabela, certo? Caso você queira pegar lá na tabela. Se você não quiser, você pode calcular aqui. QT. Deixa eu dar uma seta para cima aqui. Aqui, QT. Alfa sobre 2. Aqui eu tenho 19 graus de liberdade, certo? Agora o alfa vai ser alfa mesmo, porque vai estar só de um lado. Menos 1,72, certo? Por que eu estou pegando só o alfa? Porque alfa sobre 2 é numa região bicaudal. Eu teria que ter metade para um lado e metade para o outro. Aqui não. A minha região crítica pega os 5% todinho. No problema anterior, eu tinha que dividir o meu... Aqui eu tenho que dividir alfa sobre 2 para um lado, alfa sobre 2 para o outro. Aqui não. Aqui o alfa está todo só de um lado. Então, o meu alfa é menos 1,729133. Então, veja só, quando eu olho aqui para o gráfico, então esse alfa aqui significa que esse ponto é 1, deixa eu apagar isso aqui. Quem é esse T alfa? Menos 1,729. E a minha estatística, menos 4,35. Caiu aqui. Ou seja, caiu dentro da região crítica. Na região crítica, eu devo, em tese, rejeitar minha hipótese nula e pegar a hipótese alternativa. Essa aqui que foi rejeitada. Rejeitada a 95%. Certo? Um nível de 95%. Então, há fortes evidências, né? Parece haver fortes evidências, de que o novo processo, sim, dura menos de 3 segundos e meio. É assim que você testa estatisticamente a um determinado nível, certo? Você pode também pegar o valor P, né? Se você pegar o valor P, ele é menor do que 0,5. Quando o valor P é menor, então você rejeita o H0. Você tem que colocar essa observação aqui. P-value menor do que alfa, você rejeita H0. Ô Daniel, essa tua conta aí tu fez com para o Mi exatamente igual a 3.5, né? É igual ou maior, né? Ah, não, entendi. Lá no R, né?
Não é. Mas Não no é. R, aí eu coloquei um outro parâmetrozinho aqui, ó. Alternative. Less. Então eu pego de Tá. 3,5 para baixo. Uhum. Tá certo? Aí você tem outro parâmetro aqui. Você pode, até no outro você poderia colocar. Que eu não estou lembrado aqui, dual side, uma coisa assim. E greater. Aí se você quiser só o lado superior é greater. Mas aí com esse parâmetrozinho aqui, ele pega para baixo. De 3,5 para baixo. Pega para baixo. Pega para baixo no sentido de menor do que 3,5? Menor do que... Eita, agora você me pegou isso. Menor do que 3,5, exatamente. Ele está testando essa hipótese. A hipótese não é bicaudal. Porque você poderia também botar um intervalo aqui. Poderia pegar uma situação. Cadê o... Vou pegar essa canetinha aqui. Ele pegar essa região aqui, ó. Uhum. Então seria greater, né? Como eu estou pegando ele para baixo, ou seja, eu quero de 3,5 para baixo. A minha hipótese alternativa, tudo que ele vai dizer aqui, ó. Alternative hipóteses. A verdadeira média é menor que 3,5. Com 95% de certeza. Aí, ó, olha só, ele não pede um intervalo de confiança de menos infinito até 3,2. Esse é o intervalo de confiança. Seria uma região toda... Porque esse gráfico aqui eu não posso sujar muito, porque aqui é da estatística. Mas, enfim, num gráfico de duração de tempo, seria a região inferior, até 3,5. Pronto. De menos infinito até 3,2. Ele pode assumir qualquer valor, apesar de que não faz nem sentido, né? Seria de 0 até 3,2. Só que como a gente não coloca tempo aí, né? Não diz ao R que é tempo, ele pega de menos infinito até 3,2. 19 graus de liberdade, né? Porque são 20 amostras menos um parâmetro a ser estimado, que é a variância, né? E a média é o que a gente está comparando, então o parâmetro inerente ao problema. Então, degrees of freedom, está aqui a estatística, o valor P, a hipótese alternativa, ou seja, a hipótese alternativa é que o tempo do novo processo é menor que 3,5, o intervalo de confiança e a média de X. Aí com isso aqui, veja que o R, ele não diz faça isso ou aquilo, ele lhe dá as ferramentas. A decisão sobre rejeitar a hipótese nula ou não é sua. Deu para entender, gente? Sim, tranquilo. Então, aqui foram as referências que eu usei. Estatística básica, eu gosto demais desse livro vermelhinho e o de probabilidades estatísticas, que é um livro de problemas. E muito obrigado.